Na nossa English Class de hoje, nós vamos fazer a resolução de algumas questões. São elas: questão 12, que está nas páginas 12 e 13, questão 13, que está na página 13, e questão 14, que está na página 14. Todas estão no livro de atividades de vocês. Vamos começar com a questão 12. Read the sentences below. Aqui, nós vamos lembrar qual verb pattern que cada um dos verbos a seguir segue. Só lembrando que o verbo que vai determinar o verb pattern do verbo seguinte é o primeiro verbo. Item A. Don't forget, entre parênteses eu tenho check, the weather forecast before you pack. O primeiro verbo aqui é o verbo forget. Esse verbo admite os dois verb patterns, to infinitive e verb plus ing, mas aí os significados serão alterados. Assim nós temos Don't forget to check the weather forecast before you pack, no sentido de que você precisa checar a previsão do tempo. Item B. I'll never forget, aí eu tenho backpack entre parênteses, around Europe in 2005. Temos aqui o mesmo verbo na primeira posição. Porém, nesse caso, o verb pattern a ser empregado será o verb plus ing. Assim nós temos I'll never forget backpacking around Europe in 2005, no sentido de jamais esquecer a experiência. Item C. She doesn't remember, be entre parênteses, here before, but we came together last year. I have the pictures. Aqui o primeiro verbo é remember, que também admite ambos os verb patterns. Assim nós temos She doesn't remember being here before, but we came together last year. I have the pictures. No sentido de não se recordar da experiência. Item D. Did you remember? E aí eu tenho by entre parênteses. A lock for our suitcase on your way back from work? You know what happened on our last vacation. Novamente, temos aqui o verbo remember na primeira posição. Entretanto, nesse caso, nós temos Did you remember to buy a lock for our suitcase on your way back from work? You know what happened on our last vacation. No sentido de não esquecer de fazer algo. Vamos agora para o que a questão nos pede. The alternative that contains the sequence of verb forms that correctly fills in the blanks is Alternativa A. To check, to backpack, been e buy. Essa alternativa está incorreta, pois os verbos backpack e buy utilizam, respectivamente, os verb patterns verb plus ing e to infinitive. Ou seja, a forma correta deles seria backpacking e to buy. Alternativa D. Checking, backpacking, to be, buying. Essa alternativa está incorreta, pois a forma correta do verb check é to check. Do verb to be é being. E do verb buy é to buy. A alternativa é to check, backpacking, to be, buying. Essa alternativa está incorreta, pois as formas do verb to be e verb buy estão incorretas. Essa alternativa está incorreta, pois as formas do verb to be e do verb buy estão incorretas. Segue então o gabarito para que vocês possam checar a resposta correta, que nesse caso é a alternativa C. Questão 13. Read the cartoon below and choose the option that best answers the following question. My last comment appeared to be inviting feedback. Do not be fooled. Appeared is an example of a verb followed by a to infinitive. Which of the following verbs repeats this pattern? Alternativa A. Hope. Alternativa B. Discuss. Alternativa C. Deny. Alternativa D. Admit. E a alternativa E. Postpone. Na alternativa A, o verbo hope admite o verb pattern to infinitive. E, portanto, é a nossa alternativa correta, pois repete exatamente o mesmo pattern do verbo que está lá no cartoon. Na alternativa B, o verbo discuss admite o pattern verb plus ing. Como nós vimos na nossa aula sobre verb patterns, onde nós listamos alguns verbos para cada pattern. E esse verbo estava lá.
Questão 13. Read the cartoon below and choose the option that best answers the following question. My last comment appeared to be inviting feedback. Do not be fooled. Appeared is an example of a verb followed by a to infinitive. Which of the following verbs repeats this pattern? Alternativa A, hope. Alternativa B, discuss. Alternativa C, deny. Alternativa D, admit. E a alternativa E, postpone. Na alternativa A, o verbo hope admite o verb pattern to infinitive e, portanto, é a nossa alternativa correta, pois repete exatamente o mesmo pattern do verbo lá no cartoon. Na alternativa B, o verbo discuss admite o pattern verb plus ing. Portanto, está incorreta a alternativa B. Na alternativa C, o verbo deny também segue o pattern verb plus ing e também está incorreta. Na alternativa D, o verbo admit também segue o pattern verb plus ing e também está incorreta. E por último, na alternativa E, o verbo postpone é mais outro caso de pattern verb plus ing e também está incorreta. Só para que vocês possam conferir, segue o gabarito. A alternativa correta para a resolução da questão 13 é a alternativa A. Questão 14. Mark the alternative that contains verb forms that correctly complete the following paragraph. As I enjoy, entre parênteses, travel, I decided, entre parênteses, go, backpacking in South America last summer. I was there for 2 weeks, but I honestly wanted, stay, entre parênteses, longer. The people were so friendly. The food was so awesome, and the sights were breathtaking. I would love, go entre parênteses, back one day. I cannot imagine, go entre parênteses, anywhere else for vacation now. Vamos então analisar os verbos que estão na primeira posição para descobrirmos os verb patterns, que eles admitem. O verbo enjoy segue o verb pattern verb plus ing. Logo temos enjoy traveling. Já o verbo decide segue o verb pattern to infinitive. Assim temos decided to go. O verbo want também segue o verb pattern to infinitive. Portanto, temos wanted to stay. Já no caso de would love, sempre que os verbos hate, like, love e prefer vierem acompanhados por would ou should, o único verb pattern admitido nesse caso é o to infinitive. Quando estão sozinhos, admitem ambos os patterns, portanto, nós temos would love to go. E por último, o verbo imagine, que é seguido pelo verb pattern verb plus ing. Então, temos imagine going. Assim, a alternativa A, to travel, going, staying, to go, going, está incorreta, pois to travel, going e staying estão no pattern incorreto. A alternativa B, traveling, going, staying, going e going, também está incorreta, pois going, staying e going também estão no pattern incorreto. A alternativa C, to travel, to go, to stay, to go, está também incorreta, pois to travel e to go, na última posição, também estão no pattern incorreto. A alternativa D, traveling, to go, to stay, to go, going, está correta, pois segue exatamente os patterns corretos. E por último, a alternativa E, traveling, going, to stay, to go, está incorreta, pois going e to go, que está na última posição, também estão no pattern incorreto. Portanto, a alternativa que responde à questão 14 é a alternativa D. So, that's it. Bye bye!